Bem, meus irmãos e minhas irmãs, muito boa noite. Que Jesus nos ampare, que os bons espíritos nos inspirem nesses instantes que vamos passar reunidos para dar continuidade a mais um estudo do ESD, hoje para falarmos sobre o esquecimento do passado. Então, para a gente poder iniciar o nosso estudo, vamos elevar o nosso pensamento em Jesus numa prece, né? Trazendo em nossa tela mental a lembrança de um Jesus vivo, luminoso, envolvendo nossas mentes e os nossos corações. E assim, Senhor Jesus, mais uma vez, agradecemos a oportunidade que temos de aprender, de estudar um pouco mais sobre a doutrina dos Espíritos, rogando que o nosso estudo se transcorra num clima de muita paz e de muito entendimento, que assim seja, graças a Deus. Bem, para dar continuidade aos nossos estudos, então, a gente vai falar sobre o esquecimento do passado, né? Então, um princípio fundamental, não só da doutrina espírita, mas como de muitas doutrinas espiritualistas, está relacionado com o princípio da reencarnação, né? Então, a reencarnação é uma lei natural que o espiritismo admite como um elemento fundamental, né? Então, a reencarnação são oportunidades que todos nós vivenciamos para que a gente possa evoluir, para que a gente possa desenvolver o nosso potencial evolutivo. O espírito nasce simples e ignorante, ele é criado simples e ignorante, criado por Deus simples e ignorante. Ele é simples porque ele não é dotado de nenhuma virtude, ele é ignorante porque ele não é dotado de conhecimento. Contudo, esse espírito simples e ignorante, apesar de não ser dotado de conhecimento, ele é dotado de capacidade de desenvolver esse conhecimento, porque ele é dotado da inteligência. Esse espírito, quando ele é criado, ele não é dotado, ele é simples, ele não é dotado de nenhuma virtude, mas ele é dotado do amor, ou seja, da capacidade, do princípio do amor, né? Ou seja, da capacidade de desenvolver o amor em si e de todas as demais virtudes consequentes ao amor, né? A tolerância, o perdão e uma série de outras virtudes espirituais. Né? E como é que você desenvolve esses potenciais? Como é que você transforma a inteligência em conhecimento? E como é que você transforma esses inícios dos sentimentos, desse princípio do amor que você tem, dessa forçazinha do amor, desses potenciais divinos do amor que você tem, em amor de fato, através das várias experiências que você tem. Né? E você tem essas várias experiências através de várias vidas. Então a gente não vive uma vez só, a gente vive várias vidas. São várias encarnações. Então é o mesmo espírito encarnando em diferentes corpos, né? Então em cada corpo a gente tem uma oportunidade de vivência nova, a gente tem um nome novo, a gente tem pais novos, a gente tem circunstâncias novas de vida que nos desafiam a situações diferentes, e essas situações diferentes colocam a gente para desenvolver virtudes importantes da nossa condição espiritual. É isso? Entretanto, há quem diga, né, que uma das críticas que se faz à reencarnação né, que ela não existe, é a de que a gente não se lembrar. Por que a gente não se lembra? Né? Se a gente teve várias vidas, se a gente teve várias encarnações, por que a gente não se lembra dessas vidas? Se a gente vai viver essa nova vida e passar por provas e expiações para resgatar erros cometidos, então por que a gente não se lembra dos erros para poder agora efetivamente acertar? Né? Como é que a gente pode ser responsável pelos atos das vidas anteriores se a gente nem se recorda deles? Né? E como é que deve ser, nessa existência, pagar por faltas de outras existências da qual não se tem nenhuma lembrança? Seria justo isso? Né? Então, o esquecimento do passado é visto por muita gente, é visto por muitos críticos como uma objeção à reencarnação, como se fosse uma prova de que a reencarnação não existe. Olha, é uma evidência de que a reencarnação não existe. Né? Como pode um homem aproveitar a existência adquirida em suas vidas anteriores quando ele não se lembra delas? Né? Como é que ele pode consertar como é que ele pode usar as virtudes
que ele desenvolveu em vidas passadas? Se ele não sabe. Como é que ele pode corrigir os defeitos? Se ele não sabe, né? Pois desde que falta a essa lembrança de cada existência, como é que ele faz, né? Então, na verdade, apesar de tudo isso, né, a base dessas críticas se fundamentam no que eles dizem ser ilógico, né? Faz Deus fazer a gente espiar, né, da gente resgatar faltas cometidas em vidas passadas, se a gente não se lembra dela, né? Mas pensemos bem, né? Se a gente tem que resgatar um erro, né? Se a gente cometer um erro e a gente percebe que é importante que a gente resgate. Se a gente sabe que a gente tem que resgatar, a gente pode vir aqui resgatar e ter um comportamento fingido, né? A gente pode ter um comportamento, e não é um fingimento que a gente vai dizer como mentiroso. Ele pode ser sincero. Eu posso, não, para eu consertar o erro que eu fiz, eu vou me comportar e vou suportar tudo que a outra pessoa fizer para mim, porque eu fiz um mal para ela na outra vida, então agora eu vou suportar tudo o que ela fez para mim. Por quê? Porque eu fiz alguma coisa errada para ela. Isso não significa o desenvolvimento de uma virtude, o desenvolvimento de fazer o bem. Isso significa que você sente culpa e a culpa motiva um determinado comportamento. Não é uma virtude que você aprendeu que motiva o seu comportamento bom, mas é a culpa que motiva. Então, quando a culpa desaparecer, e não houver virtude, o mesmo erro que você cometeu com a pessoa, você pode vir cometer com outra pessoa, porque você não parou para pensar no erro em si, você não melhorou seu comportamento, você não desenvolveu uma virtude, você apenas agiu por instinto de culpado. Então, por instinto de culpado, você se sentiu na obrigação de fazer, e foi isso que motivou você suportar tal. Se uma pessoa, se fosse uma outra pessoa que não tivesse, que você não devesse, pela qual você não sentisse nenhum tipo de culpa, nenhum tipo de compromisso, nenhum tipo de responsabilidade, será que você suportaria as mesmas coisas? Né? Então, você suportaria se você tivesse a virtude da tolerância, se você tivesse a virtude do amor, e aí tudo bem. Mas se é a culpa, você só suportaria se fosse para aquela pessoa que te move a culpa, e não por outra pessoa. Né? Então não faz muito sentido você se lembrar, né? Porque se você se lembrar, não vai ser o bem que vai te motivar a consertar, o aprendizado que vai te motivar a consertar, mas a culpa. É isso? No livro O que é o Espiritismo, Kardec responde: o espírito não perde nada daquilo que adquiriu no passado. Ele não esquece nada, senão a maneira pela qual adquiriu a experiência. Então, veja bem, né? Para um aluno, pouco importa saber onde, como e sob a orientação de que professor ele fez o ano anterior. Se alcançar o próximo ano, ele sabe que aprendeu o anterior. Não sei se deu para entender. Quer dizer, na verdade, assim, o aluno, o indivíduo que está aprendendo um determinado conhecimento, se ele sabe um determinado conhecimento, se ele conhece um determinado conhecimento, em diferentes circunstâncias, ele deve, se ele não decorou, se ele sabe de fato aquele conhecimento, se de fato ele aprendeu, se aquilo faz parte de uma potencialidade dele, se ele não decorou simplesmente, mas se ele de fato aprendeu, o problema pode ser diferente, o problema pode ter pegadinhas, pode ter características diferentes, que o aluno vai saber responder em circunstâncias diferentes, em momentos diferentes, sem nenhum tipo de problema. Né? Se uma pessoa sabe dirigir, né, se ela sabe dirigir,
Ela sabe dirigir na cidade, ela sabe dirigir na estrada, ela sabe dirigir em qualquer lugar, né? Porque ela aprendeu a dirigir, né? Ela não precisa ficar se lembrando das experiências anteriores. Ah, eu já andei em estrada, como é que eu tenho que fazer mesmo agora? Porque eu já andei na estrada, então eu tenho que lembrar de como é que faz na estrada para dirigir. Não, basta ele dirigir o carro, basta ele saber como é que é o carro, porque ele tem o conhecimento sobre a técnica de como administra o carro, né? Então ele não precisa. Então, quando o Kardec diz que o espírito não perde nada daquilo que adquiriu, ele, né, então todas as suas virtudes, todos os seus valores, tudo aquilo que ele de fato aprendeu, tudo aquilo que de fato ele sabe, instintivamente isso vai aparecer, né, na nova encarnação dele. Então, se ele é uma pessoa honesta, ele vai ser honesto em qualquer encarnação, né? Independentemente se ele vai estar de próximo, né, proximamente de uma pessoa que ele teve uma boa experiência na outra encarnação ou de uma pessoa que ele teve uma má experiência na outra encarnação, porque o que move ele é a honestidade, é a bondade, é a seriedade, é o princípio ético. Agora, se o que move esse espírito é a lembrança de algo ruim que ele fez, não importa o que ele desenvolveu de virtude na outra vida, importa que ele tem que acertar dessa vez. Então ele suporta tudo, mas o que está movendo não é o aprendizado, é essa influência da culpa, né? O espírito que já viveu inumeráveis reencarnações, quando inicia o processo de ingressar no novo corpo carnal, ele sofre um esquecimento gradual, né? E como é que isso se processa, né? Como é que ele se esquece? Como é que se estabelece esse conhecimento? Leon Denis e o Gabriel Delany, eles explicam as razões dessa estrutura do conhecimento, né? Então, segundo o Denis, quando o espírito vai reencarnar, como é que ele faz, né? Ele prepara um novo perispírito, então ele entra em contato com os pais, ele se aproxima, ele começa a pensar, ele começa a produzir, ele começa então a se aproximar vibracionalmente dos pais, né, da mãe, do futuro pai, e ele começa, e logicamente que essa aproximação com o pai e com a mãe tem a ver com o programa de provas e expiações dele, tem a ver com aquilo que ele quer resgatar, tem a ver com aquilo das crises que ele tem a ver com aquilo que incomoda ele e que a consciência o incomoda, né? Então, eu fiz algumas coisas errado, eu tenho tais defeitos, eu preciso consertar esses defeitos. Então, ele tem essas crises, e essas crises faz com que ele se comprometa, com que ele deseje, com que ele faça planos. Assim como nós fazemos planos, quando a gente vai viajar, quando a gente vai fazer um curso, né, a gente quer fazer uma profissão, então a gente sabe que tem que fazer um curso primeiro, que a gente tem que se preparar adequadamente para poder ter aquela profissão, por exemplo, na vida. Então, tudo que você vai fazer na vida, você começa a sonhar, e quando você começa a sonhar, você planeja, e você... e a mesma coisa com o espírito, né? O espírito que ele não se sente bem, ele está em crise no mundo espiritual, né? Pelas coisas erradas que fez na encarnação anterior, ele faz um planejamento de vida. Ele faz um planejamento de vida. E à medida que ele se aproxima do pai e da mãe, esse planejamento que ele estabeleceu vai permitindo com que o espírito possa ir mudando, moldando, variando o pensamento dele, moldando o perispírito dele. Então, o perispírito dele começa, então, a formar o novo corpo que vai permitir a ele viver as experiências do novo planejamento reencarnatório que ele estabeleceu para a nova vida. Então, quando esse perispírito se estabelece, é feita, então, uma combinação desse perispírito com o espermatozoide e o óvulo, que vão fecundar e vão dar origem, que vai ser, né, que vão se fecundar, né? O óvulo vai fecundar o espermatozoide vai fecundar o óvulo, e ali vai surgir o corpo físico
do espírito que precisa reencarnar. Esse corpo, então, vai ser moldado segundo as características daquele perispírito, né, daquela emanação fluídica que o pensamento dele produziu, que o pensamento dele planejou. Quando ele faz isso, né, quando o espermatozoide fecunda o óvulo, energias grosseiras do óvulo e do espermatozoide, que são energias materiais, começam a envolver o perispírito desse espírito, né? Então ele já começa a se envolver com vibrações cada vez mais grosseiras, com vibrações cada vez menos intensas, por causa da matéria com que o corpo físico, né, está sendo formado. Essa matéria que está envolvendo o seu perispírito faz com que o seu perispírito vá ficando cada vez menos vibrante. E aí isso vai oferecendo uma dificuldade para o espírito se lembrar das vidas anteriores. Então toda a percepção, toda a sensibilidade do espírito, ele perde quando essas vibrações se envolvem. Vamos tentar explicar melhor isso. Quer dizer, o argumento de Leon Denis é o quê? É que quando o espírito se envolve na matéria, a sua sensibilidade espiritual diminui. E como a sua sensibilidade espiritual diminui, pensamentos relacionados que o fazem lembrar, porque o que estabelece uma memória? A memória está guardada. Quando você se lembra de alguma coisa, algo acontece para que você pense e esse pensamento te remete a uma lembrança, e aí você se lembra. Para algo acontecer e gerar um pensamento em você, que você lembre, que você remeta a algo que puxe da sua memória uma lembrança, é preciso que você tenha sensibilidade para que você perceba essa coisa acontecer. Então, se acontece alguma coisa e você vê e você ouve, né, uma música que você ouve, uma imagem que você vê, uma fala que alguém te diz, alguma coisa acontece que te remete, né, um pensamento, e esse pensamento puxa uma lembrança. Então, toda lembrança tem a ver com pensamento, e esse pensamento tem a ver com uma sensibilidade. O que Leon Denis está dizendo é que quando o espírito se envolve na matéria, ele vai reencarnar, as vibrações do seu perispírito se envolvem com as matérias grosseiras do novo corpo que está se estabelecendo, ele perde a sensibilidade espiritual. Então, quando ele perde a sensibilidade espiritual, ele perde a capacidade de formar pensamentos que dê acesso a essas lembranças. Nada sensibilizam ele. Ele perde a sensibilidade. Então, por exemplo, se eu estou sem roupa, bate qualquer vento, eu sinto no meu corpo a diferença de temperatura, esse vento, esse toque. À medida que eu vou colocando roupa, que eu vou colocando camadas de roupa, uma sobre a outra, uma sobre a outra, uma sobre a outra, roupas cada vez mais grossas, eu vou perdendo a sensibilidade da temperatura local, se está ventando, se não está ventando, se está frio, se não está frio. Por quê? Porque eu estou com uma blusa tão grande que eu vou perdendo a sensibilidade. Esse é o argumento do Leon Denis. Os espíritos se esquecem, porque ao se aproximar da matéria, baixa a vibração do perispírito, e aí existe uma dificuldade de gerar um pensamento que acesse essas lembranças espirituais. Gabriel Delany, por exemplo, esclarece que o perispírito forma ao reencarnar um movimento vibratório, né, bastante fraco, para que o mínimo de intensidade necessária à renovação de lembranças possa ser atingido. Então, ou seja, o espírito tem uma certa vibração, ele tem uma certa energia. Quando ele chega na matéria, ele perde essa intensidade de energia, né? Então ele não se lembra de tudo. Essas pequenas vibrações mínimas que ele mantém não permite que ele se lembre com detalhes, mas ele tem determinadas reações, né? E é por isso que diante de algumas coisas. Então ele tem reminiscências diante de determinadas circunstâncias. Então, por exemplo, quando ele se depara com alguém que lhe fez mal, alguém que ele tem uma experiência ruim, ele tem uma certa, né? Alguém que é inimigo dele de outra encarnação, alguém que é diferente dele e tal, então ele tem uma espécie de uma antipatia com essa pessoa.
Né? Então ele não se lembra que aquela pessoa fez alguma coisa errada para ele, ou ele não se lembra que ele foi rival dessa pessoa numa outra vida, que ele rivalizou determinados pensamentos, que ele rivalizou determinadas ideias com essa pessoa. Mas ele não lembra, mas ele sente alguma coisa. Essa alguma coisa é a antipatia. Há pessoas, ao contrário, que de graça, né, sem motivo algum, ele já gosta. A pessoa não precisa fazer nenhum bem para ele. A pessoa não precisa fazer nada para ele nessa vida. Tem pessoas que são extremamente gentis, são pessoas extremamente legais com ele, e ele é extremamente grosseiro, ele é extremamente antipático a essa pessoa, ele não gosta da pessoa, e apesar da pessoa fazer o maior bem a ele. Por outro lado, há pessoas que tratam ele normal, ou às vezes nem tratam ele tão bem, e ele é uma pessoa tão dedicada, tão esforçada, né, tão ligada a fazer o bem para essa pessoa, porque ele traz já nas suas reminiscências uma história positiva com essa pessoa. Então, essas vibrações geram um esquecimento de detalhes do que efetivamente aconteceu, mas não fazem ele esquecer plenamente tudo, né? Alguma reminiscência na forma de determinados impulsos ficam, né? Na forma, reminiscências na forma de talento, né? O indivíduo ele pode ter sido um grande pintor numa vida passada. Nessa, ele não precisa fazer curso, ele não precisa nada, ele já tem uma facilidade para isso. Então surge, aparece nele, lógico, todos nós, se nós fizermos um curso de desenho, se nós fizermos um curso de pintura, a gente vai sair pintando. É claro que a gente não vai pintar igual Miguel Ângelo, a gente não vai sair pintando com quem tem já um talento nato. Agora, tem pessoas que não precisam de curso, tem pessoas que não precisam de grandes. Vão lá e tem uma facilidade natural para isso. Da mesma forma, para determinados estudos, né, determinadas inteligências, determinadas genialidades, a pessoa já apresenta uma certa propensão. Ela não se lembra como e por que ela traz aquela propensão, mas ela traz, né? Ela já traz aquela característica. Ela não se lembra em detalhes, mas ela tem aquele instinto, ela tem aquela propensão, ela tem aquela tendência. Atualmente, os espíritos chegam a chamar isso de atavismos, né? Então, os atavismos são as tendências do passado que nos que se manifestam, né? Então nós temos uma certa vibração espiritual que quando chega na matéria diminui. Essa diminuição faz com que a gente não se lembre em detalhes o que efetivamente aconteceu, mas nos permite lembrarmos não, mas termos essas reminiscências, essas tendências, esses atavismos, né? Que tendem a nos guiar, tendem a fazer a gente ter as nossas preferências, tendem a fazer a gente a fazer as nossas escolhas. Então a gente tende a ser amigo das mesmas pessoas e inimigo das mesmas pessoas, ser simpático às mesmas pessoas e ser antipático às mesmas pessoas. A gente tende a gostar de pessoas que pensam daquele jeito que a gente pensava em encarnações anteriores, e a gente tende a se antagonizar com pessoas que pensavam e agiam de maneira diferente com que a gente agia em encarnações anteriores. Então pode até ser que essa pessoa agora, né? Pode ser até que essa pessoa agora que a gente tá até ser que essa pessoa que a gente tá conversando, né, que a gente está conhecendo agora e tudo mais, não tenha relação nenhuma com a nossa vida em outra encarnação. Pode até ser que não tenha nenhuma relação. Contudo, ela é uma pessoa parecida com pessoas que a gente se antagonizou. Ela tem comportamentos parecidos com que a gente se antagonizou. Então, da mesma forma que a gente agia com aquelas pessoas, a gente age com ela também, né? Porque a gente traz esse atavismo, a gente traz essa tendência, a gente traz essas características de vidas anteriores. Então, espíritos como Joana de Ângeles, né? Escritores espíritas como Jorge Andréa, enfim, alguns autores espirituais mais modernos agora chamam essas tendências do passado, essas reminiscências do passado, né, como atavismos, né? Então a gente está submetido a essas forças atávicas, né? E essas forças atávicas elas surgem, então desde criança.
Então, desde criança, você já percebe uma tendência nas crianças, né? Às vezes uma criança um pouco mais violenta, às vezes uma criança um pouco mais ahn, ahn, enérgica, impositiva, cheia de personalidade, cheia né, de autoridade, umas mais submissas, né? Umas muito indecisas, outra muito carentes, outras mais independentes. Então, mesmo sendo crianças, mesmo sendo irmãos, mesmo sendo nascidos do mesmo ventre, mesmo sendo educados da mesma forma, são crianças que, às vezes gêmeos, né? Mas são crianças que apresentam características diferentes, tendências diferentes, atavismos diferentes, que se a gente perguntar por que elas são assim, nós não vamos identificar isso nelas, elas não vão conseguir lembrar o motivo. Desde que eu me lembro por mim, eu sou assim, né? Eu não sei por que motivo eu era assim, engraçado com meu irmão não é assim, meu pai não é assim, acho que eu sou mais parecido com a minha mãe, eu sou mais parecida com meu pai. Então a gente às vezes tenta explicar isso, mas a verdade é que a gente traz essa tendência. E às vezes a gente não é nem parecido com o pai, a gente nem é parecido com a mãe, a gente já traz uma tendência que é independentemente do pai, independentemente da mãe, porque a gente traz esses atavismos, né? O espírito, o corpo, o nosso corpo físico é proveniente dos nossos pais, mas a nossa personalidade, os nossos sentimentos, os nossos conhecimentos, as nossas experiências reencarnatórias, a gente herda da gente mesmo, né? De vidas anteriores que a gente teve, que a gente não se lembra, mas a gente traz essas tendências, a gente traz essas reminiscências, porque a vibração diminuiu, a gente então não se lembra, mas a gente traz essa tendência do passado, né, que se manifesta. Se a gente deixar a vida, né, se a gente então não se preocupar com nada e viver e deixar a vida correr sem nenhum tipo de reflexão, sem nenhum tipo de estudo, sem nenhum tipo de cuidado, o que vai acontecer? A gente vai tender, então, a repetir tudo o que a gente fez de vidas anteriores nessa vida. Porque tudo que aparecer de novo na nossa vida, toda experiência que surgir, a gente vai tender a repetir as mesmas coisas das vidas anteriores. Porque a gente tem esse atavismo. Diante de determinada dificuldade, a gente desvia. Ou se a gente tem um determinado vontade, se a vida, se a reencarnação nos tirou daquilo, a gente faz uma forcinha a gente faz uma decisão para se aproximar. Então, a gente faz as nossas escolhas, né? E as nossas escolhas podem ser seguir as tendências do passado, seguir ou manter-se nessa tendência, realizando as mesmas coisas, fazendo as mesmas coisas, ou a gente faz diferente. A vida nos coloca em circunstâncias, então se a gente foi rico numa outra vida e a gente foi orgulhoso, egoísta, invejoso, porque a gente se achava melhor do que os outros, e se achava melhor do que os outros por quê? Porque era rico, e por ser rico a gente se achava melhor, ou a gente era muito bonito e se achava melhor do que os outros porque as outras pessoas não eram tão bonitas, porque a gente era mais inteligente e aí a gente olhava para as pessoas que não tinham a mesma inteligência que a gente, então a gente se achava melhor, nessa vida, né? Numa outra vida, a gente pode vir sem a inteligência. E aí a gente vai sentir na própria pele, né? Mas a gente vem orgulhoso. E a gente vem orgulhoso de quê? Né? Tem até uma situação jocosa, né? De um indivíduo que chegou ao padre para se confessar, né? Foi lá no padre, foi ao confessionário e tal, e falou: padre, eu queria me confessar. E o padre disse: pois não, né? O que foi? Não, eu sou muito orgulhoso, né? Eu tenho um problema de orgulho, eu sou uma pessoa muito orgulhosa. E o padre não podia vê-lo, né? Porque ele estava no confessionário, né? O confessionário não deixa ele ver a pessoa, só ouvir. Então ele fala: nossa, então você deve ser uma pessoa muito bonita, né? Uma pessoa muito bonita. Então, obviamente, você, pela sua beleza, isso faz você ser muito orgulhoso. E, pá, não sou, eu sou feio, né? Sou feio, não tenho nada de atrativo, né? Muito pelo contrário, sou bem feio.
Bom, então você deve ser muito rico, né? Porque as pessoas ricas se acham melhores do que as outras e por isso são orgulhosas. Não, não, padre, eu sou pobre, nossa, o senhor pensa numa pessoa pobre, eu sou mais pobre ainda. Bom, então você deve ser uma pessoa muito estudada, uma pessoa de muita cultura, uma pessoa muito culta. E aí, por você ter muita cultura, você se acha melhor do que as outras pessoas. E, padre, eu não tenho cultura nenhuma, eu não estudei, eu não tive a oportunidade de estudar, eu acabei não estudando e tudo mais e tal. E aí o padre falou assim: ah, meu filho, então você não é orgulhoso, você é bobo mesmo e tal, né? E por quê? Porque assim, ele não tem motivos para ser orgulhoso, né? Porque ele é feio, ele é burro, ele não é culto, ele não é rico. Então, por que que ele se acha melhor do que os outros? Por que que ele se acha tão orgulhoso? Porque ele traz de outras vidas. Então, essa vida faz com que ele, então, sofra discriminações dos inteligentes, dos cultos, dos belos, dos, uh, uh, dos ricos. Né? Então, ele sente-se discriminado. E ele tem que lidar, então, né? Ele tem que superar o seu orgulho, né? Porque ele vai perceber que ele vai sentir na própria pele o que ele fez as outras pessoas sentirem, né? Uh, e não significa que ele não seja inteligente, significa que, porque se o espírito é inteligente, mas significa que ele veio num corpo em que ele tem dificuldade de expressar a sua inteligência. Não significa que ele é feio, ele posicionou um corpo cujo padrão de beleza atual não acha ele bonito. O padrão de beleza numa época, as mulheres têm, hoje, por exemplo, as mulheres têm que ser muito magras, teve uma época que não, que as mulheres tinham que ter né, formatos e tudo mais e tal. Então, quer dizer, qual é o modelo de beleza? Né? O que é ser bonito? O que não é ser bonito? Então, essas coisas mudam com o tempo. Então, dentro do padrão de beleza, ele cai dentro desse padrão e ele produz um corpo que é entendido como feio. Mas ele em si pode não ser feio, pode ter produzido um corpo feio. Então, o espírito, ele entende isso, né? E ele tem a oportunidade de viver esse conflito, né? Viver situações que ele acabou impelindo as outras pessoas a passar e perceber que aquele sentimento que ele tinha de orgulho, de vaidade, de egoísmo, de inveja, tal, vá se dissimulando. Ou simplesmente ele fecha os olhos para esse tipo de experiência, se revolta e passa uma vida inteira revoltado contra isso, deixando dar asas à sua vaidade, ao seu orgulho, ao seu egoísmo e à sua imperfeição. Ele dá asas às suas tendências naturais, dá asa e continua sendo do mesmo jeito. Ele finge que não é discriminado e passa a discriminar o outro da linha. Né? Ele passa a fechar os olhos para a discriminação que fazem dele e descobra em outro. Então, ou seja, ele traz uma tendência e se ele não combate essa tendência, ele reforça essa tendência. Ele tende a reproduzir e a fazer exatamente o que ele fazia em vidas passadas. Mesmo não se lembrando em detalhes. Mas como ele tem essa tendência, ele as reproduz. Então, se a gente quer saber quem a gente foi na outra encarnação, a gente pode não precisa fazer grandes esforços. É só a gente olhar o nosso comportamento. Se a gente é orgulhoso, se a gente é egoísta, se a gente é invejoso, se a gente é imperfeito ou não, se a gente é tolerante, se a gente é bom, se a gente se a gente perdoa, se a gente tolera, né? Se a gente não se importa com as ofensas. Né? Se a gente passa por cima, se a gente é humilde. Então, se a gente tem esses aspectos, então a gente uh, supera, né? Porque a gente entende e a gente busca a superação. Se a gente não, se a gente deixa a vida correr frouxo, a gente continua cometendo ou fazendo os mesmos erros das vidas anteriores. Por outro lado, a gente tem uma força. A gente tem uma força que nos faz agir de uma determinada maneira. Né? Então, Kardec diz que todo efeito tem uma causa. Aliás, isso é lei de Newton, né? Segunda lei de Newton. Todo efeito tem uma causa. Né?
Segundo a lei de Newton, força igual a massa vezes aceleração. Né? Força igual a massa vezes aceleração. O que é aceleração? Aceleração é a variação da velocidade. Então, o carro está numa velocidade, acelera, aumenta a velocidade. Ou desacelera, diminui a velocidade. Então, o que causou? Então, o que é o efeito? A variação de velocidade. Mas o que causou isso? A força. A força é que gerou a aceleração. A força, o pé no acelerador. Né? Uma pedra está parada, velocidade zero. De repente, a pedra se move, ela é lançada. Ela passa a ter uma velocidade. Ela é zero e passa a ter um valor diferente de zero. Então, acelerou. Quem foi que acelerou essa pedra? Foi uma força que foi aplicada nessa pedra. Eu posso não ver, mas ela existe. Tá certo? Então, existe todo efeito, tem uma causa, mesmo que eu não enxergue. Então, determinados comportamentos nossos, tem, onde que tem a causa? Nas vidas passadas, né? Lógico. Muita coisa a gente pode explicar nessa encarnação, mas porque a gente já vem com tendências do passado. Então a gente tem essa força que a gente chama de força atávica, esse atavismo, que faz com que a gente tenda a repetir determinado tipo de comportamento que a gente já vem fazendo há muito tempo. Né? Quando a gente está aprendendo a dirigir, por exemplo, né, quando a gente está aprendendo a dirigir, estava dando exemplo, né, do dirigir, quando você está aprendendo a dirigir, você presta atenção em tudo que você está fazendo, né? A marcha, você tenta decorar o que o professor falou, você tenta fazer igualzinho e tal. Depois que você aprendeu, você entra no carro, você faz aquilo automático, você faz a marcha, você vira o volante, e não precisa estar dirigindo nos mesmos lugares. Você pode estar na Dutra, você pode estar na Fernão Dias, você pode estar na Regis Bittencourt, você pode estar numa estrada no Brasil, você pode estar numa estrada fora do Brasil, que você vai dirigir do mesmo jeito e não vai nem prestar atenção no que você está fazendo, porque você vai fazer impulsivamente, né, da tendência que está incorporada em você. Você vai ser assim. E se você é uma pessoa que é cuidadosa, uma pessoa que é atenta, uma pessoa que presta muita atenção no volante, que é muito consciencioso no volante, você vai dirigir devagar, você vai dirigir atento, você vai e tal. Se você é uma pessoa que é desatenta, que não é criteriosa, que é imprudente, aquela coisa toda, você vai fazer, e não também por maldade, por nada, você simplesmente vai fazer, né, por intenção. Eu vou fazer, porque é natural, é da sua natureza você ser assim. Então, o nosso comportamento tem uma causa, né? O nosso comportamento é um efeito que tem uma causa, porque todo efeito tem uma causa. E que causa é essa? São as forças atávicas. E o que a gente pode fazer, então, para superar, para mudar, para que na nova encarnação a gente supere essa força atávica? A gente usa o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é uma outra força. Não, eu sou assim. Eu tenho essa tendência. É natural de mim ser assim. Quer dizer, eu me sinto impulsionado, eu me sinto instintivamente guiado a ter esse comportamento. Mas eu, apesar de me sentir guiado a esse comportamento, eu posso alterar isso. E isso que é legal. O espiritismo não é determinista. Né? O espiritismo ele não é determinista. Né? O espiritismo, nesse aspecto, ele permite o livre-arbítrio. Né? O espiritismo não é determinista, o espiritismo não é predestinacionista, não, você está predestinado a passar por isso. Né? Então, você tem uma tendência a passar por isso, mas você pode escolher não passar. Né? Você pode escolher fazer um outro rumo, tomar uma outra referência. Você pode desviar essa ação. É difícil. Existem coisas que são muito difíceis, porque se você já vem cometendo essas coisas em várias encarnações, a intensidade que você tem de agir assim é muito difícil de você mudar. A gente até faz um exemplo, né? Você está empurrando um carro. Você está empurrando um carro com muita força, se do outro, né, você está numa disputa. Você está empurrando o carro e você tem um grupo de pessoas do outro lado que está empurrando o carro no sentido contrário.
Se você é muito mais forte do que a outra pessoa, o carro vai para frente. Se a pessoa lá da frente é mais forte que você, o carro vai para trás. E se as forças forem iguais, o carro fica parado. Não é isso? Então veja, se as forças atávicas elas forem muito mais fortes do que a sua determinação para mudar, você vai errar. Você vai cometer um erro. Você vai cometer os mesmos erros que você cometeu em vidas anteriores. Contudo, se você ficar rígido, tentando, buscando nessa vida, apesar de errar, amanhã eu vou tentar não errar. Errei de novo, amanhã eu vou tentar não errar. Errei de novo, amanhã eu vou tentar não errar. Se você fizer esforços para acertar sempre, diminuindo, fazendo força do outro lado, tentando segurar, né, o impulso do atávico que te empurra a determinados comportamentos, você diminui a força. Então veja, se só você empurra o carro vai com a velocidade. Se tem alguém mais fraco que você empurrando, no sentido contrário, o carro vai para frente, porque ele é mais fraco que você, mas ele já não vai com a mesma velocidade que iria se não tivesse ninguém do outro lado, não é verdade? Então o que acontece? Se durante toda uma vida você, você perde a briga, mas você luta para não fazer aquilo que você tem tendência de fazer, não fazer errado aquilo que você tem a tendência de fazer, o que acontece? Quando você desencarnar, aquela sua tendência, aquela sua reminiscência, você não vai se lembrar dos esforços que você fez para não errar. Mas esses esforços diminuíram a, a voracidade do erro que você cometia. Então, agora, na próxima vida, você já vem mais fraco naquele erro. Você já não vem tão obstinado a errar. Deu para entender? Então, vamos dar um exemplo mais concreto. Se você tem uma capacidade de errar de 10, empurra com 10, e uma pessoa do lado de lá faz uma força de 2, 10 menos 2, se você não tiver ninguém lá, 10 empurra o carro. O carro vai empurrado com 10. Se a pessoa do outro lado faz uma força de 2, o carro anda com 8. Então, por quê? Porque a força que você fez contrária diminuiu 10 daquela que empurrou para frente. Então, ou seja, se aquele impulso atávico seu de errar tinha uma certa intensidade de 10, se você fez um esforço grande para não cometê-lo nessa outra vida, você tirou um esforço. Então, no final de 10, você fez um esforço de 2, você perdeu, você cometeu o erro, mas você agora, quando volta para a próxima vida, você tem com uma força atávica de 8. Então, agora, se você vai viver de novo uma nova vida, o seu atavismo para cometer aquele erro não é mais de 10, é de 8. E se você consegue fazer uma força agora de 4, tá certo? Você ainda perde, porque é 8 menos 4. Só que agora você vai para outra encarnação com um atavismo de 4. E na terceira encarnação, se você fez 4 no outro, você é capaz de fazer 6. Só que você tem 4. Então agora você age de maneira diferente. Então essa perda que você tem em cada encarnação por o seu livre-arbítrio fazer uma força no sentido contrário às suas tendências negativas, ao seu atavismo negativo, essa força que você faz pode não vencer o erro. Você pode até não evitar que você erre. Mas ela diminui. E essa diminuição se chama expiação. Você está limpando, você está diminuindo, você está limpando do seu psiquismo essa tendência, esse atavismo, essa lembrança, esse impulso que você volta. Tá claro isso? Então, ou seja, é isso que tem a ver, né? É isso que Kardec nos ensina sobre o esquecimento do passado e a lógica do porquê. Se você se lembrasse, né, você não ia buscar combater aquela tendência negativa que te move. Você ia procurar agir para não errar. Para aquela pessoa. Mas sem perceber, você
ia agir errado com a outra pessoa, porque você não tem culpa nenhuma com aquela pessoa, você tem culpa com essa. Então você ia procurar não errar com essa, mas com as outras você ia errar. Agora, se você não lembra de nada, mas tem a tendência, e você é alertado para segurar essa tendência, você segura em todas as circunstâncias. E esse esforço constante em todas as circunstâncias vai fazendo você espiar e se tornar alguém melhor. Essa é a lógica. E aí a pergunta, a gente nunca vai lembrar, né, dos nossos esquecimentos? Sim, a gente vai lembrar. Quando a gente desencarnar, né, a explicação do Leon Denis e a do Delany, você tem uma vibração. Você chega na matéria, essa vibração diminui, então você se esquece. Quando você desencarna, você perde aquele limitador. Então você ganha de novo as mesmas vibrações que você tinha antes. Então a capacidade de você lembrar de tudo não é de uma vez para outra. Né? Essa desvinculação que você vai tendo da matéria é devagar. Mesmo que o corpo já baixou a sepultura, o espírito ainda fica meio na inércia. Né? Ele fica na inércia ainda. Né? O que é inércia? Né? Então, por exemplo, se eu estou andando com o carro, né? Tô andando bicicleta, tô andando de bicicleta. E eu tô descendo uma ladeira. Se quando eu chego no final da ladeira tem um obstáculo, a bicicleta bate no obstáculo, a bicicleta para, porque o obstáculo fez uma força na bicicleta. Mas ninguém exerceu força sobre mim, exerceu na bicicleta. E eu se eu não estiver preso na bicicleta, se eu não estiver amarrado na bicicleta, o que acontece? Eu sou arremessado para frente, eu continuo o movimento em que eu tô, né? Isso é inércia, essa tendência de continuar o que está fazendo. Então, a mesma coisa. Você está encarnado, você desencarna, mas você está tão acostumado com a vida material que você está tão acostumado naquela vibração pequena que mesmo quando você ganha liberdade, você ainda tem uma tendência a continuar naquela vibração. Depois você vai percebendo que está desencarnado, que você vai percebendo que a matéria não está limitada, você vai se desvinculando e aí você recobra toda a sua lembrança. Então, a lembrança das vidas anteriores, ela não é imediata para o espírito. Ela varia, dependendo do nível de evolução do espírito. Tem espírito que se lembra mais rápido, tem espírito que se lembra mais devagar, porque isso depende do nível de desenvolvimento do espírito. Mas ele recorda a lembrança, né? Ele vai voltar às vibrações passadas e ele vai retornar às suas vibrações anteriores. É isso? Então, basicamente, né, a gente vai entendendo, então, que Kardec, ele nos ensina, né, exatamente isso, né, que Deus nos concedeu as muitas oportunidades. E que se a gente se lembrasse, muitas das vezes a gente ou ia ficar muito comprometido com aquela pessoa, ia só fazer por ela, ia prestar atenção nos erros que a gente comete com as outras, ou então a gente ia ficar completamente imóvel, né? Puxa, eu cometi um erro com aquela pessoa, então eu não dou conta de enfrentar, eu sou culpado, eu sou muito culpado, e você não ia ter forças para continuar. Ou uma terceira situação, ou você ia continuar mantendo ódio, né? Imagina se você descobre que tem uma pessoa que matou você, que fez um grande mal a você e que você odeia e que você não conseguiu perdoar. E essa pessoa nasce como seu filho, porque para na experiência de pai e filho, você possa construir experiências boas com ele. E aí, quando desencarnar, aquele mal, as coisas boas que vocês fizeram como pai e filho, as experiências boas de pai e filho, cobrem as coisas ruins e você fala, quer saber, vamos esquecer aquele negócio, porque a gente fez tanta coisa boa, a gente vivenciou tanta coisa boa, que a gente pode escolher, a gente pode esquecer aquelas outras coisas. Agora, se você não esquece, se você, quando olha para o seu filho, você vê aquela pessoa que você odeia, aquela pessoa que te fez mal, aquela pessoa que é perigosa, aquela pessoa que um dia te assassinou, aquela pessoa... Será que você vai ter o mesmo cuidado com ela? Será que você vai conseguir desenvolver carinho? Será que você vai conseguir desenvolver os mesmos sentimentos que você desenvolveu se você não lembrasse? Não é isso? Então, o esquecimento é efetivamente uma bênção. Mas a pergunta é, né? Eu posso me lembrar? Eu já disse. A gente pode se lembrar. Quando desencarnar, a gente sai dessa vibração e vai. Existe uma maneira de se lembrar não desencarnando? Existe uma maneira de se lembrar ainda encarnado? Sim,
Sim, tem uma maneira, né? Então, existem determinados processos mediúnicos chamado de tratamentos psicológicos, né? Chamado de é, regressão da memória, né? Tratamentos, terapias, chamado terapias de regressão de memória, em que o indivíduo vai regredindo, 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 e ele pode ter acesso a encarnações passadas. Ou ele pode, determinados espíritos confiáveis, podem trazer determinada informação para ele. Olha, você passou por isso, e podem revelar isso a ele, né? Então o espírito pode ter essas questões, ele pode ter acesso a vidas anteriores. Mas, a não ser por um motivo, se for um processo natural, né? Se for um espírito se um espírito confiável, se um espírito vir e trouxer, eu tiver a ordem para fazer isso e tal, tudo bem. Mas a grande verdade é que se a gente esquece, isso tem um motivo para a gente esquecer, né? Existe um motivo para a gente esquecer. E se a gente esqueceu, e se existe esse motivo, então é melhor a gente não ir procurar, né? Então, assim, a doutrina espírita orienta que a gente evite esses tratamentos de regressão para saber, com mecanismos de curiosidade, para a gente saber o que a gente foi, o que a gente não foi, porque muitas das vezes, ao invés de nos ajudar, saber dessas coisas podem nos prejudicar, né? Então, sabe, independentemente do que aconteceu em vida anterior, eu vou olhar para a minha vida agora e vou tentar ser melhor. E se eu quero saber o que eu fui, eu não preciso fazer nenhuma regressão ou me lembrar de detalhes. É só olhar as minhas tendências e perceber que se eu tenho tendências boas, então eu fui uma boa pessoa. Mas se eu tenho tendências más, então eu fui uma má pessoa e eu preciso, então, superar essas más tendências e me melhorar. Quer dizer, basicamente, é isso que o Espiritismo tem a nos dizer sobre os esquecimentos da vida passada. Tá certo? É isso aí, eu espero que de alguma forma eu tenha contribuído, eu tenha ajudado a todos, né? Eu gostaria então de encerrar o nosso estudo com uma prece, elevando o nosso pensamento a Jesus, nosso mestre e amigo, trazendo em nossa tela mental a lembrança de um Jesus vivo, luminoso, envolvendo nossas mentes e os nossos corações. E assim, Senhor Jesus, mais uma vez, chegamos ao fim de mais um estudo, pedindo então luzes e bênçãos para agradecer primeiro, né, pelos benefícios que recebemos e pedir luzes e bênçãos para a semana que se inicia, né, terça-feira, estamos ainda no início da semana, que as luzes e bênçãos de Jesus possam iluminar as nossas vidas, para que a gente tenha força no livre-arbítrio para combater as nossas imperfeições, para combater os nossos atavismos, as nossas tendências do passado, e assim espiar as nossas falhas, os nossos defeitos e evoluir em direção à nossa felicidade, à nossa alegria e às realizações espirituais. Em teu nome, mestre, em nome dos benfeitores espirituais que dirigem e coordenam os trabalhos da Casa Espírita, pedimos permissão para encerrar mais um estudo, que assim seja. Graças a Deus. Boa noite a todos.